Boa tarde, pessoal. Bem-vindos. Hoje é o nosso último seminário desse ano. Agradeço a todos que estão aqui. Para quem está vendo a gravação, também agradeço quem participou ao longo desse ano todo. E o seminário de hoje é do Alex, que é doutorando no Departamento de Economia, na linha da Ambiental. E ele vai apresentar o seminário Como Prestar Contas do que é Secreto, uma visão econômica das despesas sigilosas do Orçamento Público Federal. Alex, é com você. Beleza. Obrigado, Malu, aí, pela introdução. Pessoal, muito boa tarde a todos, tá? Quero agradecer em primeiro momento aí ao grupo de pesquisa que tem desenvolvido aí essa abertura para nós alunos podermos divulgarmos alguma pesquisa que já desenvolvemos ou estão em processo de desenvolvimento. O que eu vou apresentar agora, fruto da dissertação que foi concluída em 2018, exatamente 2 anos, que foi em dezembro da defesa. Comentava com a Deise que eu tinha uma angústia, né? Eu estava revendo aqui, Malu, e muita coisa eu queria mudar já. Eu estava nessa releitura aqui, e isso me dá um desespero, né? Mas eu decidi não mudar nada, nenhum dado, deixei como estava desde 2018, e aí vou apresentar como foi feita na defesa da dissertação. Só para vocês compreenderem, né? Na época eu fazia um mestrado em economia na linha de pesquisa de defesa nacional. Então, a pesquisa está voltada a essa área. E hoje eu estou na área de economia do meio ambiente, no doutorado, que aí segue uma outra linha. E aí no futuro, quem sabe ano que vem eu trago uma pesquisa voltada ao meio ambiente aqui. Tá? Então, quanto à pesquisa, pessoal, eu trouxe... eu tentei escrever na dissertação aquilo que com que eu trabalhava. Na época eu trabalhava com orçamento público, hoje não mais, hoje estou na área de administração e logística. E aí, uma das questões mais interessantes que a gente via quanto ao orçamento era a questão de despesas sigilosas, que nós sabemos que elas existem, né? Apesar do orçamento, o orçamento ser hoje em dia público, ser transparente, ser acessível à sociedade de uma forma geral, algumas rúbricas, algumas despesas são também sigilosas. Então, nesse trabalho eu tentei vincular essa questão do que é secreto dentro de um orçamento público, trazendo uma questão de uma visão econômica envolvida nisso, até porque dá para enxergar muito bem uma visão econômica envolvendo esse tipo de política pública, e trazendo um olhar também quanto aos órgãos de controle, né? Até porque quando um orçamento ele é executado por qualquer órgão público, ou qualquer pessoa física ou jurídica, né, com recurso público, tem essa visão de fiscalização pelos órgãos de controle. E aí também não é diferente, né? Existe uma fiscalização aí quanto a esse tipo de despesa sigilosa. E a dúvida maior no início de tudo isso era como é que os órgãos de controle tratam a fiscalização de um tipo de despesa diferenciado, por ser secreto. Então, acabei trazendo essa ideia. Então, o meu orientador foi o professor Dr. Jorge Madeira Nogueira, na época, que atualmente também é o meu orientador no doutorado. E vou começar aqui a apresentar para vocês, né? Como prestar contas do que é secreto, uma visão econômica das despesas sigilosas do orçamento público federal. Eu trago aqui o sumário para vocês enxergarem como é que está essa divisão desse trabalho, da dissertação. Então, nós temos a introdução, 5 capítulos e a conclusão. No primeiro capítulo, trago a ideia do que seja transparência e sigilo, uma visão panorâmica das características do orçamento público federal no Brasil. No 2, as razões para a existência de despesas sigilosas no orçamento público. 3, as falhas de governo na implementação de políticas públicas. 4, accountability, orçamento público e despesas sigilosas. E o 5º, uma visão prospectiva das despesas sigilosas no orçamento público brasileiro.
Para dar o início, né, o objetivo geral desse trabalho é a ideia de analisar as falhas de governo na aplicação de despesas sigilosas no orçamento público federal e como a prestação de contas de despesas sigilosas pode auxiliar na redução dessas falhas de governo. Quando a gente desenvolve mais o estudo da economia, né, a gente vê muito a questão das falhas de mercado, né? A gente estuda essa questão. E a gente vê que a falha de mercado já é um indicativo de que o governo tem que dar um olhar diferenciado e até fazer um nível de intervenção quando isso acontece. Mas a gente pensa assim, será que é só o mercado que falha? E a gente percebeu que não, né? O governo também pode falhar com suas políticas públicas. Então, o governo também pode falhar. Então, a gente trouxe essa ideia da falha de governo de algum tipo de política pública envolvendo aí as despesas sigilosas. Quanto aos objetivos específicos, compreenderam evidenciar uma visão panorâmica das características do orçamento público no Brasil, demonstrar as razões para a existência de despesas sigilosas no orçamento público federal, investigar as falhas de governo na implementação de políticas públicas e realizar possíveis interfaces entre accountability e despesas sigilosas. O problema dessa pesquisa ela propõe um questionamento, né? Quais as falhas de governo na aplicação de despesas sigilosas no orçamento público federal? Os métodos e procedimentos aplicados na dissertação foram: quanto à abordagem, a pesquisa é quantitativa e qualitativa. Quanto aos objetivos, é exploratória e descritiva. Quanto aos procedimentos técnicos, é bibliográfica, documental e estudo de caso. No primeiro capítulo, quando eu venho trazer essa questão, né, de uma visão panorâmica das características do orçamento público federal, tentei trazer, né, um histórico e evolução quanto ao orçamento público no Brasil. Então, nessa sessão do primeiro capítulo, acabei trazendo um histórico, né, bem interessante, quanto a antecedentes históricos até o pós-guerra, né, do que é o orçamento público, do pós-guerra e o fim da era Vargas, da ditadura militar, redemocratização, e depois eu venho trazendo as novidades, que é quanto ao orçamento impositivo e o novo regime fiscal, referente às emendas constitucionais 86 de 2015 e 95 de 2016. Né? Nesse estudo aqui, nessa demonstração, é bem interessante perceber que, dependendo do momento que o nosso país se encontrava, por exemplo, saía do pós-guerra para a era Vargas, indo para a ditadura militar, havia uma forma diferente de tratar o orçamento, né, no orçamento público brasileiro. Então, em alguns momentos, a gente percebia que existia uma centralização do controle orçamentário e também das decisões do que seria gasto, quando a gente estava assim, vamos fazer um exemplo, né? No momento de ditadura militar, o orçamento era mais centrado na figura do chefe do Poder Executivo. E quando a gente ia mais para a redemocratização, a gente via que uma abertura maior. E aí deixava de estar na figura do chefe do Poder Executivo, centralizando e controlando tudo, e aí ele compartilhando isso com o parlamentar, né, o poder parlamentar, que é representado pelo Congresso Nacional. Então, a gente via muito essa questão de passar de centraliza e descentraliza as questões orçamentárias. Então, dá para perceber isso bem na redação dessa evolução do orçamento público. E quanto ao orçamento impositivo e novo regime fiscal, trazem essas novidades inerentes ao nosso orçamento brasileiro também. Quanto às características básicas do orçamento público, né, foi abordado aí 4 aspectos diferentes, que foram referente ao aspecto político, né, qual a interferência do orçamento público nas decisões políticas, né, quanto ao aspecto econômico, trazendo questões da intervenção da economia, jurídico, pela democratização dos gastos públicos, e contábil, quando a gente enxerga essa visão técnica entre o equilíbrio de receitas e despesas. Dá um enfoque aqui quanto à questão econômica, porque o orçamento é uma peça, um instrumento, né, que o governo se utiliza
de alguma forma, para fazer intervenção na economia. Então, por meio do orçamento público, a gente sabe que o governo pode definir o que vai ser dado prioridade, né? De acordo com as diretrizes, objetivos e metas que foram traçadas, vamos dizer assim, no plano plurianual, e depois que é transpassada para a lei de diretrizes orçamentárias, as metas e prioridades, e todas essas questões, elas são depois transpostas para a lei orçamentária anual, que nós temos aí como definição de forma quantitativa agora, quanto o governo vai executar, né? Tem a intenção de executar por meio de diversas instituições e órgãos públicos. Então, o orçamento é uma peça importantíssima na economia, né? Até por conta dessa questão, né? Dessa intervenção que o próprio governo pode se basear. Também acabo traçando essa questão um pouco mais técnica contábil, né, quando a gente vem falar de classificações das receitas orçamentárias e das despesas orçamentárias também. Acabou que nesse capítulo eu exagerei um pouco, como eu trabalhava muito com orçamento na época, acho que eu fiquei tão empolgado que quando eu fui mandar para o professor Jorge o primeiro capítulo, ele perguntou assim: o que é que você está fazendo? Alex, você escreveu demais nesse capítulo. Esse capítulo ficou com 50 páginas, porque eu acabei falando muita coisa de orçamento. E ele falou bem assim, ó, capítulo aqui, eu quero de 20 páginas, pode reduzir, você exagerou demais. Ele até perguntou se eu queria fazer um livro desse capítulo, brincando comigo, né? Aí eu fui reduzindo. Acabei entrando muito nessa parte, vamos dizer assim, né, didática, né? Porque como ele é introdutório, tinha até pano para manga, né? Dava para até escrever talvez 100 páginas dele, mas baixei a bola. Aí traço essa questão, né, da classificação da receita, da despesa orçamentária, também limitando a informada quanto à receita efetiva e não efetiva, quando faz essa alteração na situação líquida patrimonial, né, de uma forma geral do governo, né? Quando faz a sua arrecadação e também quanto à sua execução, né? Para fazer o link, né, com o trabalho, a partir daí, eu trago essa seção que ele fala assim, né, orçamento. Tudo é transparente ou há algo sigiloso? E aí nós sabemos que temos a lei de acesso à informação, que surgiu aí em 2011 e a partir de 2012 entrou em vigor. Então ela mudou muita coisa, inclusive na área orçamentária, porque deixou muitas coisas transparentes que antes não existiam. Então, vem muito também dessa questão da lei do orçamento, a lei de acesso à informação. Então, transparência no orçamento público existe? Tudo é transparente? Ou será que temos mais algumas questões, né, que estão lá sigilosas, né? Então, aqui eu apresento que o orçamento, ele, de uma forma geral, ele é totalmente transparente, né, até certo nível, porque anualmente, quando a gente vê que o governo ele publicou a lei orçamentária anual, ele define lá o quantitativo geral que vai ser gasto, quais são os órgãos e instituições que vão se utilizar daquela cota orçamentária, e esses órgãos vão ter essa autorização para gastar. Então, tudo está lá, vamos dizer assim, delineado, né, em termos quantitativos. E os órgãos podem executar dessa forma. Tá? Inclusive os órgãos que trabalham com algum tipo de sigilo, por suas particularidades, né, que eu vou mostrar mais à frente quais são os órgãos que se utilizam desse tipo de orçamento sigiloso. Em sequência, a gente traz essa ideia de transparência versus sigilo no orçamento público. Tive uma grande dificuldade de encontrar na academia, com trabalhos, vamos dizer assim, trabalhos mais acadêmicos, como dissertação e teses também, que falasse sobre esse assunto, essa dicotomia entre transparência e sigilo em um orçamento público. Não é um assunto muito abordado, principalmente no Brasil. Encontrei algumas referências no exterior, mas são muito poucas. Poucas pessoas, eu acho, que se debruçam nesse assunto. Mas eu encontrei alguns materiais interessantes, e aí tem o Matos, que ele traz uma ideia legal para a gente, que acho que é interessante comentar. Tem se discutido vez por outra nos meios de comunicação, pelo menos nas últimas 2 décadas,
isso como referência a 2008, quando foi publicada essa matéria, sobre se o total de despesas classificadas realizadas pelos diversos órgãos governamentais do Brasil não seria excessivo, e mesmo como os recursos públicos estariam sendo empregados e para que finalidade. Então, ele trazia essa ideia quanto se realmente esses gastos não estão sendo em demasia e se trazem algum benefício à sociedade. A gente sabe que o orçamento público ele é financiado por toda a sociedade, em que o governo arrecada, né, as receitas para executar políticas públicas que devem ser voltadas a uma necessidade efetivamente pública, né, para atender a necessidade de toda a sociedade. E quando esse orçamento ele é executado de forma sigilosa, nem sempre a gente conhece e sabe como foi executado e se realmente trouxe um benefício à sociedade. Tá? Esse é o que está vinculado à nossa problemática. Já depois desse link, a gente parte para o capítulo número 2, que ele trata a seguinte questão: as razões para a existência de despesas sigilosas no orçamento público. Antes de trazer só esses slides, tem até uma questão muito histórica, bem interessante, dessa razão de existir despesa sigilosa. A gente parar assim para pensar, isso surgiu recente, você não encontrou pesquisa porque há pouco tempo que existe despesa sigilosa, mas na verdade não. Na verdade, desde o Império, né, já dos grandes impérios, né, que existia na Europa, já se tinha despesas que eram consideradas sigilosas, né, que os reis monarcas eles reservavam e guardavam e poucas pessoas poderiam conhecer. Nem tudo poderia estar disponível, né, para todo mundo saber. Então já existia há muito tempo. As despesas, a despesa de caráter sigiloso é uma modalidade de despesa pública que proporciona de forma satisfatória a eficiência e a eficácia. Deixa eu ver se consigo melhorar aqui. A eficiência e a eficácia do desenvolvimento das atividades de inteligência, de defesa e de segurança, dentre outras. Então, essas 3 atividades que eu acabei de falar, elas são as que mais se utilizam de despesa sigilosa na atualidade, só que nós temos diversas outras instituições que também se utilizam desse tipo de despesa, por suas particularidades. Aí, isso a gente vai ver um pouco mais para frente. Exemplos de órgão, né, que acabam se utilizando dessas despesas, nós temos hoje em dia a Presidência da República, a Vice-Presidência, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, o Departamento da Polícia Federal do Ministério da Justiça, o Ministério das Relações Exteriores, as Forças Armadas, incluindo o Exército, Marinha, Aeronáutica, a Agência Brasileira de Inteligência, o Ministério da Fazenda e as polícias militares estaduais. Tá? Esses são os que mais se utilizam de despesas sigilosas. Tem mais alguns, mas que têm uma expressão pouco significativa em termos quantitativos. A Lei de Acesso à Informação, no artigo 23, evidencia que as informações são imprescindíveis à segurança da sociedade ou do Estado. E são as que, caso houvesse ampla divulgação, poderiam. Né? Nesse artigo, ela quer dizer o que? Na lei, né, da Lei de Acesso à Informação, ela informa para a gente que a transparência e o acesso de qualquer tipo de informação e gasto deve ser transparente e público para todos. Essa é a regra geral. Contudo, ele traz a exceção que seriam, no caso, que estão elencados aqui. E eu deixei em destaque 2 deles, que é o que acaba até justificando e trazendo a razão de existir essa despesa sigilosa. Então, se por acaso, se essa informação, esse gasto fosse para ser público e fosse prejudicar ou causar risco a planos ou operações estratégicas das Forças Armadas, é uma razão para que ele seja sigiloso. Uma outra bem interessante também é quando fosse comprometer atividades de inteligência, bem como de investigação ou fiscalização em andamento relacionadas com a prevenção ou repressão de infrações. Então, todos os órgãos que acabam desenvolvendo alguma atividade que está elencada aqui do item 1 ao item 8, eles têm essa, vamos dizer assim, né, esse aval aí para ter algum tipo de informação ou gastos classificados como sigilosos. E o que são despesas sigilosas em orçamento público?
A despesa sigilosa ela envolve recursos financeiros, regulados em legislação específica, necessários ao desenvolvimento de ações de caráter sigiloso sob responsabilidade das agências de inteligência. Acabei utilizando de um conceito que ele, se eu não me engano, é do Departamento Nacional de Inteligência de Segurança Pública, o DNISP, que ele traz essa conceituação e acaba vinculando a agências de inteligência. Só que essa definição ela é utilizada para qualquer órgão que tenha necessidade, de acordo com o que foi elencado lá na Lei de Acesso à Informação, na exceção. E como são autorizadas as despesas sigilosas no orçamento público federal? Uma questão que a gente tinha dúvida era como é que faz vamos dizer assim, essa autorização. Há alguns anos atrás, mais ou menos, há mais de 20 anos atrás, existia uma forma diferente de se fazer uma autorização de despesa pública, se você for comparar como é feita hoje. Então, aqui eu consigo demonstrar isso, né? O orçamento público antes, ele era feito como? Se faz uma previsão de receita e a fixação da despesa, isso ainda é igual, de acordo com os princípios da legalidade, universalidade e transparência, que são regulados pela Lei 4.320 e outros normativos que falam sobre finanças públicas. Contudo, a unidade gestora, né, isso aqui era antes, tá? Antes de 99, quando houve uma modificação. A unidade gestora, que é a unidade do próprio órgão, né, a unidade gestora é um órgão que recebe uma cota de orçamento e de recurso financeiro para executar. Ele criava esse recurso sigiloso com as suas dotações orçamentárias recebidas pelo Orçamento Geral da União. Então, como é que acontecia isso? Anualmente, ele recebia, sei lá, R$ 1 bilhão para executar seu orçamento geral, e o próprio órgão, né, a sua própria UG, criava internamente uma categoria de despesa sigilosa, e lá só o órgão acabava conhecendo naquele momento inicial, né? Não era autorizado vamos dizer assim, pelo chefe do Poder Executivo e muito menos pelo Congresso Nacional, essa despesa, essa quantidade de despesa para ser classificada como sigilosa. A própria instituição ela criava, né, dentro da sua UG. Então, era dessa forma. Isso era ruim, porque via-se como ruim, porque era um nível muito pequeno de controle que o próprio Congresso Nacional poderia ter como trabalho prévio e analisar para ver se tem pertinência ou não ter aquele tipo de despesa sigilosa, quando a gente está aí ainda na fixação dessa despesa, né, no momento inicial. Depois, o Tribunal de Contas da União acabou fazendo várias análises quanto a esse tipo de despesa, e o tribunal acabou editando aí uma decisão TCU número 52 de 1999, em que acaba sugerindo aí que o chefe do Poder Executivo determinasse que todas as despesas sigilosas deveriam estar previamente definidas no Orçamento Geral da União, né, quando da publicação da LOA, para que toda a sociedade e os órgãos de controle pudessem conhecer previamente o que está sendo autorizado pelo chefe do Poder Executivo, ratificado pelo Congresso Nacional, em quantidades de despesas sigilosas. E aí depois os órgãos iriam executando essas despesas. Então, depois disso, né, houve uma modificação. E a partir daí, na Lei Orçamentária Anual, a gente tem aí um quantitativo das despesas que são sigilosas. Então, os órgãos só podem realizar despesas sigilosas se forem contemplados com dotações orçamentárias específicas para essa finalidade. Tá? Então, não fica agora a bel prazer do órgão escolher, né, quanto ele quer gastar de forma sigilosa ou não naquele exercício. Né? Agora tem que estar autorizado previamente. Durante o período militar, a realização de despesas de caráter sigiloso era feita por meio da separação de recursos para essa finalidade, no orçamento das unidades gestoras e pelos próprios administradores públicos, como explicado por Matos. O Congresso Nacional não voltava a dotações orçamentárias para esse tipo de despesa, pois tudo o que era aprovado estava englobado no orçamento como despesas não sigilosas. Então, esse aqui é só um retrato que Matos trouxe do que se fazia antes, como se fazia antes, quanto, né, a definir quanto de despesa sigilosa o órgão iria executar.
Agora, para só trazer como exemplo, eu trouxe aqui, acho que vocês devem conseguir ver, os valores das autorizações orçamentárias das despesas sigilosas, tá? Aqui tem uma tabela que mostra de 93 até 2008. E o que é interessante dessa tabela daqui, né? Por que qual é a razão dela estar aqui? A gente percebe que de 93 até 99, que é quando foi editada a orientação do TCU, existiam alguns órgãos que tinha autorização já para receber essa despesa, classificada como sigilosa, e executá-la. E depois de 99, a gente consegue perceber que vários outros órgãos têm uma cota, né, vamos dizer assim, considerável de orçamento como despesa sigilosa, né? O que dá a entender, na visão de Matos, que esses demais órgãos já tinham despesas sigilosas em seu orçamento, mas que não era autorizado previamente, mas que eles criavam dentro da sua UG, depois que tinham todo o seu orçamento anual, e aí internamente eles criavam. Então, a partir de 99, em 2000, eles começam a ter essa autorização também, porque eles solicitaram ao chefe do Poder Executivo essa cota de orçamento como despesa sigilosa. Então, acabou ficando mais transparente, né, quanto a conhecer, no momento da autorização dessas despesas, né, o que é sigiloso ou não. Então, exemplos de órgãos que naquela época se utilizavam, temos Secretaria de Assuntos Estratégicos, que na época, até 1998, se chamava de Secretaria de Assuntos Estratégicos, a SAI. Depois de 99, com a criação da Agência Brasileira de Inteligência, com essa nomenclatura, ela surge na mesma linha porque é a mesma instituição, e a partir de 2000 tem essa informação dessas despesas classificadas como sigilosas em sua autorização. Também tem um Fundo Especial de Desenvolvimento e Aperfeiçoamento da Atividade de Fiscalização do Ministério da Fazenda, que hoje a gente conhece também como Receita Federal. Tem aí uma cota, a partir de 2000 em seguida. O Ministério da Defesa também tem... Desculpa. O Ministério da Defesa também tem sua cota orçamentária como despesa, apenas a partir de 2000. O Ministério e Comando da Aeronáutica já tinha essa cota de autorização já até antes da decisão do TCU. O Ministério Comando do Exército, porque antigamente chamava de Ministério do Exército, né? E hoje é só um Ministério da Defesa, tendo seus comandos, né, específicos. Aeronáutica, Exército e Marinha também. E aí, o Comando da Marinha também já tinha sua autorização prévia, a Polícia Federal pela FUNAPOL também, o Fundo Penitenciário Nacional acabou se utilizando em alguns anos, 2002 e 2008, o Gabinete da Presidência da República já existia há muito tempo, essa cota autorizada já de despesas sigilosas. O Ministério das Relações Exteriores teve um momento que se utilizou, e o Departamento da Polícia Federal também tem uma cota aí a partir de 2002, tá? Então, a gente consegue ver, dar um panorama quanto às autorizações orçamentárias para despesas sigilosas. Mais para frente, eu acabo mostrando não só a autorização, mas eu mostro quanto às despesas executadas, que no fim é a melhor forma de se analisar, né, quanto à política pública, né, que foi efetivamente colocada à disposição da sociedade. Porque, tendo autorização, o órgão está autorizado a gastar, mas nem sempre ele consegue executar todo esse orçamento que foi previamente autorizado. Então, as principais despesas sigilosas no orçamento federal brasileiro tem algumas classificações que a gente poderia comentar aqui, né? Classificações pela ação orçamentária. Então, existe cada ação que ela tem uma nomenclatura específica, que ela pode já ser de um caráter sigiloso. Então, temos algumas aqui que eu vou mostrar que eram antigas, que já foram extintas, outras que ainda são utilizadas hoje em dia. Então, a ação orçamentária, quem trabalha muito com o CIAF ou com o PPA, a definição do planejamento orçamentário de uma instituição, vê muito essa nomenclatura das ações orçamentárias. Então, a ação
2950, ela fala do desenvolvimento de ações de caráter sigiloso. Ela era muito utilizada, ela foi extinta em substituição às seguintes, tá? A 2866 e a 2684. Então, a ação, também temos a ação 2866, que é ações de caráter sigiloso, que aí pode se utilizar qualquer órgão, qualquer instituição. Tem também a 2.720, que são ações de caráter sigiloso na área de segurança pública. Ela foi utilizada até 2012 e aí ela não está sendo mais utilizada, foi descontinuada, porque acaba concentrando agora na 2.866. E tem também a 2.684, que são ações de inteligência. Essa é um pouco mais restrita, que se utilizam os órgãos que possuem algum núcleo de inteligência ou órgão que é puramente de inteligência. Então, por exemplo, nas Forças Armadas, Exército, Marinha e Aeronáutica, existe um centro de inteligência do Exército, um centro de inteligência da Marinha, um centro de inteligência da Aeronáutica. Também existe a Agência Brasileira de Inteligência, que é o órgão puramente de inteligência, e alguns núcleos da Polícia Federal e outras polícias que têm esses núcleos de atuação que acabam utilizando nessa ação. Pessoal, eu acho que o Alexandro caiu. Alex? Espero eu retomar do momento que caiu, né? Sim, foi. Você estava falando um pouco depois do órgão de inteligência do Exército, Marinha e Aeronáutica. Ah, certo. Eu falava da ação, então, vamos lá. Então, da ação 2.684, que essa ação, se utilizam os órgãos, os centros de inteligência do Exército, Marinha e Aeronáutica, também a Agência Brasileira de Inteligência, que é um órgão eminentemente de inteligência, e também Polícia Federal e outras polícias, quando dá seu núcleo de inteligência. Então, essa ação é utilizada por essas instituições. Tem também essa ação 214A, que são ações de inteligência voltadas à realização de grandes eventos. Então, quando a gente tinha aqui no Brasil os grandes eventos como Copa das Confederações, deixa eu ver mais, Eco 92, ou outro evento, né, mundial, que era nível mundial, as ações de inteligência, de segurança voltadas a esses eventos estavam todas nessa ação 214A. Então, ela é bem temporária, ela se utiliza em alguns momentos e outros momentos não é utilizada. Também, quanto à classificação pela natureza da despesa detalhada, nós temos aí, né, categoria econômica, grupos de natureza, modalidade de aplicação e elementos que dá para a gente trabalhar e compreender um pouco mais sobre as despesas que são consideradas como sigilosas. Eu vou mostrar exemplo mais à frente. Para a gente também analisar, porque tudo isso aqui que estão elencando nesse item é para a gente enxergar quais são as principais despesas e como é que a gente encontra. Você pode encontrar pesquisando as ações orçamentárias inerentemente sigilosas ou de inteligência ou de segurança pública, ou pesquisando por classificação da natureza da despesa detalhada, ou então pelos dados registrados como informações protegidas por sigilo no termo de legislação vigente que está no portal de transparência do governo federal. Então, pela NDD, identificadas como sigilosas, somos 6 tipos distintos extraídos do CIAF, utilizado no comando maior com NAT-DOF, que aí é um comando que se dá dentro do CIAF, que é o Sistema de Integrado de Administração Financeira do Governo Federal, em que a gente faz todos os pagamentos a nível de governo federal. A gente consegue, por essa pesquisa, encontrar várias naturezas de despesa detalhada, várias despesas pela natureza de despesa detalhada que são inerentemente sigilosas, né, de alguma forma. Então,
Tem um trabalho acadêmico, aí sim já um trabalho acadêmico no Brasil, feito por Nonato. Esse Nonato é o Saulo de Oliveira Nonato, que ele delineia uma questão também interessante sobre as despesas sigilosas. Ele fez uma especialização em gestão pública na ENAP. Inclusive, eu tive um apoio dele bem interessante quanto às pesquisas que eu vou mostrar mais à frente. Ele me deu várias dicas, orientações e acabou auxiliando muito no desenvolvimento e na coleta dos dados dessa pesquisa, que eu vou mostrar mais à frente. Então, ele fala no trabalho dele que uma das formas de encontrar essas despesas sigilosas é nessa busca da NDD, que você pode encontrar material de caráter secreto, reservado, que pode ser uma despesa corrente com material de consumo, ou então uma despesa corrente com serviços de pessoas jurídicas. Tem também serviço de caráter secreto reservado para despesas correntes com serviço de pessoas jurídicas, serviço de transporte de caráter secreto reservado, despesas correntes com serviço de transporte, como aquisição de passagens, que pode ser aérea, terrestre. Tem também diárias de caráter secreto reservado, despesa corrente com pagamento de diárias, e equipamentos e material sigiloso reservado, como, por exemplo, despesas de capital com aquisição de material permanente. Então, fazendo essa pesquisa aqui, é possível encontrar. Uma coisa interessante é quando a gente vê isso aqui, né? Essa nomenclatura, todo esse código aqui, né? O primeiro 3, ele fala-se da categoria econômica, quando é corrente, ou 4, quando ele vai ser de capital. O 3 já vai ser os grupos, né, de despesa. A modalidade de aplicação, que aqui se fala, esse 90 é referente à aplicação direta do próprio governo. Se fosse outro ente que executasse por ele, seria outro código aqui. E a partir daqui a gente vê quais são os elementos, né? Então, a gente consegue acabar conhecendo cada um deles de acordo com esses códigos aqui específicos. E a partir desses últimos códigos, aí o mouse sumiu, desses últimos códigos a gente percebe que são apenas despesas inerentes à questão sigilosa, reservada ou secreta, né? É isso que detalha, que acaba informando que ela é secreta. Como último item, né, que eu falava aqui do portal de transparência do governo federal, nós temos hoje em dia o portal de transparência do Ministério da Transparência e Controladoria Geral da União como um site de fonte de pesquisa para tudo, né? Quanto à receita pública, despesa pública, políticas públicas desenvolvidas, e a gente pode fazer diversas consultas e encontrar, inclusive, despesas que são consideradas como sigilosas. Apesar de serem sigilosas, elas estão nos portais de transparência. Mas aí a questão toda elas estão totalmente disponíveis e acessíveis para todo mundo, ou existe alguma forma de não disponibilizar, né? E aí era uma preocupação que nós tínhamos e queríamos até evidenciar isso nessa pesquisa. Então, fazendo diversas pesquisas com órgãos que se utilizam de despesas sigilosas, ou alguma ação orçamentária ou despesa NDD orçamentária que se utilize com códigos também sigilosos, a gente fez várias pesquisas até encontrar que, de forma geral, as despesas são evidenciadas, sim, até certo nível no portal de transparência, e aqui já acaba trazendo dados da pesquisa, né, como que foi encontrado. Então, a gente consegue ver o número do documento, que é a ordem bancária gerada no CIAF, a data que foi executada essa ordem bancária, inclusive tem na fase, né, que é o pagamento, o tipo de documento feito e o valor. Então, a gente consegue saber qual foi o valor dessa despesa que foi desenvolvida. Agora, a observação do documento, que ela informa, né, qual o objetivo da despesa para atender qual necessidade do órgão, a gente acaba encontrando isso dentro do empenho, né, e também dos documentos posteriores da fase da execução do pagamento. Essa informação a gente não consegue identificar, porque tem esse texto aqui informando que é uma informação protegida por sigilo nos termos da legislação vigente. Então, se um órgão ou atividade ela tem esse respaldo de uma legislação
informando que a sua atividade, atuação, ela é sigilosa, ela não vai estar discriminada no portal de transparência, ela estará lá reservada e sem ter um acesso geral da sociedade, tá? Então, inclusive, o CPF do favorecido ou CNPJ, né, sendo pessoa física ou jurídica ou outros que recebem esse recurso, também não é discriminado, né? E, inclusive, o nome também não é discriminado. Os dados do órgão pagador acaba sendo discriminado, tá? Porque isso já está autorizado previamente no Orçamento Geral da União, então não tem para que deixar isso sem estar expresso. Então, aqui nós temos o Ministério da Defesa como órgão superior e a entidade vinculada é o próprio Comando do Exército e a sua unidade gestora é o Centro de Inteligência do Exército, tá? Então, aqui é evidenciado apenas quem está gastando, mas não se mostra com o que e muito menos quem recebeu esse valor, quem prestou o serviço para essa ação. Não só o Ministério da Defesa, mas diversos outros órgãos. Então, se utiliza dessa forma e fica evidenciado dessa forma no portal da transparência. Aqui, vendo com um outro olhar, né, por um outro filtro do detalhamento da despesa pública, linkando a ação orçamentária de caráter sigiloso, a 2866, e com o Ministério da Defesa, né, que se utiliza desse tipo de despesa, a gente consegue ver o relacionamento de várias despesas que são de ações de caráter sigiloso aqui. Se vocês forem olhar, tem diversas despesas, tá? Essa pesquisa aqui, ela foi feita entre 2017 e 2018, então eu tenho telas demonstrando aqui desses momentos, né? Eu acabei encerrando essa pesquisa, se eu não me engano, agosto ou setembro de 2018, então vai ter dados referente a 2018. Então, como eu não tinha a janela toda do ano 2018, eu acabei tentando trazer dados completos até 2017. Então, aqui também a gente vê uma outra forma de olhar, né? O órgão, a unidade gestora, a sua função, órgão superior, função, subfunção, programa orçamentário, ação orçamentária envolvida também, programa de governo, grupo de despesa, elemento de despesa e modalidade de aplicação também, tá? Deixa eu ver mais, tá? Deixa eu ver. Eu acabei trazendo de órgãos aqui distintos para demonstrar. Quando a gente acaba clicando, vou mostrar até aqui, clicando aqui nessa barra aqui mais inferior, em uma despesa específica, a gente tem uma tela de detalhamento do documento de empenho que ele acaba demonstrando um pouco mais de informações para a gente, tá? Então, aqui a gente consegue perceber mais algumas coisas. Por exemplo, né, a nota do empenho do documento, né, 2017 NE e o número dela, que é o documento hábil, né, que cria uma obrigação do governo perante um terceiro, nomeando aí, né, o fornecedor que vai executar um serviço ou entregar um produto específico, e as demais informações inerentes ao favorecido, né, que nesse caso não fica transparente, do órgão que emitiu a nota de empenho e demais outras informações quanto todas as características do orçamento vinculado. Aqui eu trago um outro exemplo também, aliás, é a continuação, na verdade, dessa mesma, que ele traz mais algumas informações, né, como valor unitário aqui, documentos relacionados a ele, porque depois de nota de empenho, a gente tem uma nota de sistema também, que faz a inclusão dos dados no CEAF para se gerar, consequentemente, a ordem bancária, que é quando cai o recurso financeiro na conta lá do fornecedor. Agora, só para encerrar esse capítulo 2, pessoal, trouxe a magnitude das despesas sigilosas federais brasileiras com uma perspectiva atual, né, que aí já é a minha pesquisa envolvida, juntamente com o que foi trazido das telas do portal Transparência, quanto à execução, né, que eu mostro a execução. Então, de 2011 até 2017, nós temos aqui os diversos órgãos que executaram despesas sigilosas, tá? Então, eu trouxe apenas as despesas sigilosas liquidadas naquele exercício.
que aí a gente tem certeza que ele foi executada, e também já teve a liquidação, que dá o direito líquido e certo para o fornecedor exigir aquele valor. Então, nós temos aí Departamento da Polícia Federal, Presidência da República, Comando do Exército, Ministério da Defesa, o Fundo para Amparo de Operações de Atividade Fim da Polícia Federal, MRE, Casa da Moeda do Brasil, Ministério da Justiça e Segurança Pública, Ministério da Integração Nacional, Ministério do Planejamento e Desenvolvimento e Gestão, que hoje é Ministério da Economia, Comando da Marinha, Centro Nacional de Tecnologia Eletrônica Avançada, Comando da Aeronáutica, Ministério da Fazenda, Justiça Eleitoral, Fundo Constitucional do DF, Fundo do Exército, Comando da Marinha, né, seu fundo naval, e temos ainda 3 outros órgãos orçamentários que também se utilizam dessas despesas, tá? Então, dá para perceber, se a gente for comparar com o que foi trazido pelo autor anterior, que eu demonstrei aqui, quanto às autorizações de despesas, que hoje nós temos muito mais órgãos que executam despesas classificadas como sigilosas. Porque além de eles receberem cota orçamentária na lei orçamentária anual, ainda existe outra questão. Por conta desse trabalho entre diversas instituições em conjunto, é possível existir algum termo de TED, que é aquele termo de execução descentralizada, que, por exemplo, um órgão, por exemplo, o Comando do Exército pode receber uma cota orçamentária para despesas sigilosas, e como ele vai fazer um trabalho em conjunto com outros órgãos, ele pode descentralizar esse crédito orçamentário e financeiro com outra instituição e acabar que ela executar em nome do próprio Comando do Exército, né, por meio dessa TED. Então, é possível diversos outros órgãos também acabarem executando esse tipo de despesa. Aqui eu tentei deixar, deixa eu ver se eu consigo ver aqui, eu tentei deixar expresso, vamos dizer assim, os órgãos que têm maior nível de execução de despesas, tá? De forma assim, ó, os maiores órgãos até os menores órgãos em termos de quantidade, né, de orçamento. Acabou que a Polícia Federal ficou no topo, porque acabou que eu percebi que o último ano estava tendo valores bem expressivos, aí eu trouxe ele para o topo. Então, quem mais executa, né, no acumulado desse período, de 11 a 2017, temos a Presidência da República, a Polícia Federal, Comando do Exército, e aí vai, né, na sequência, os demais órgãos. Então, muitos órgãos, tá, executam. Então, se a gente for só olhar esse quantitativo daqui, nós temos 172 milhões 782.811 reais e 41 centavos quanto à execução dessas despesas nesse intervalo de tempo. E aí, né, a gente traz a partir de agora, no capítulo 3, a seguinte ideia, né? Tendo em vista todas essas execuções de despesas, né, de forma sigilosa, né, que a sociedade, de uma forma geral, não consegue conhecer e saber com que está sendo gasto, né? Será algum tipo de falha, né, do governo com essas despesas? Porque nós sabemos que políticas públicas que são transparentes têm suas falhas. Imagina se existe algum tipo de falha em uma política pública que é considerada como sigilosa, e suas despesas são também classificadas dessa forma. Então, a gente tentou trazer, né, da teoria econômica essa questão da falha de governo na implementação de política pública mais à frente com o escopo desse trabalho. Então, o governo, né, e o mercado, eles têm comportamentos semelhantes em algum momento, e a oferta de bens e serviços à sociedade para alcançar a eficiência econômica é uma questão importante do mercado, também do próprio governo, porque o governo, quando o mercado não consegue executar as suas ações e deixar uma brecha aberta, né, que a gente chama de falha de mercado, o governo acaba intervindo na economia e adentrando naquela área que o próprio mercado por si só não consegue executar, não consegue ofertar esses bens e serviços, né? Isso com o intuito de trazer uma eficiência econômica. Então, quando ocorre essa falha de mercado, o próprio governo ele intervém economicamente para tentar minimizar esse fracasso do mercado. Da mesma forma que o mercado pode falhar em sua atuação, o governo também pode falhar, tanto nessa intervenção e também nas suas próprias ações mais essenciais que são inerentes à sua própria atividade, né? E isso aí é comentado pelo GOST 2001.
Então, o fracasso do governo, a gente pode chamar de forma similar a falha de não mercado, ou a falha coletiva, ou a falha do setor público também. E aí, pessoal, eu encontrei na literatura que falava sobre a falha de governo, né, 7 fontes, né, ou elementos, fontes e elementos que são considerados de falha de governo. E aí eu trouxe, né, essa ideia para a gente debater aqui. Então, os agentes políticos trabalham para os outros, então, por esse motivo, ele pode ser cooptado por meio daquela ideia da teoria da agência. Então, isso é uma questão preocupante que pode gerar uma falha de governo. Também existe a falta de suporte adequado na mensuração do custo-benefício de uma política pública. Então, também pode gerar uma falha de governo. A impossibilidade de mensuração das atividades dos agentes governamentais, como, vamos dizer assim, um agente que atua em nome do governo, devido à sua natureza distinta de sua produção, que são serviços e políticas públicas, porque a gente sabe que o mercado ele consegue mensurar as suas atividades de uma forma muito mais, vamos dizer assim, muito mais efetiva, né? E na ideia do Ghosh, que essas daqui são ideias que eu acabei trazendo muito inerente do Ghosh. E em 2001 ele afirmava essa ideia de que o próprio governo por si só não conseguiria ter uma mensuração adequada dessas políticas públicas. Mas hoje em dia a gente consegue perceber que algumas políticas já são, né, mensuradas e dá para fazer uma análise dessa efetividade. Em geral, as metas governamentais não são monitoradas por princípios de mercado, por conta da subjetividade e falta de parâmetros. Os projetos do setor público têm muitas vezes externalidades que são desconhecidas. Os princípios do setor privado não são aplicados no setor público e o custo não é adequadamente monitorado. E na intervenção de falha de mercado, o setor público pode instituir impostos corretivos e subsídios. Então, nas palavras de Ghosh, ele traz essas 7 fontes e elementos de falhas de governo. E assim, para fazer um link, né, trazendo uma ideia de preocupação quanto despesas sigilosas e essa questão de governo poder falhar, e nessas possibilidades, quais instrumentos, a gente se questionava muito, assim, né, quando eu conversava com o professor Jorge, para encontrar um link efetivo para isso. Quais instrumentos, mecanismos, né, dentro do próprio governo possa existir para que minimizasse essas falhas de governo inerente a uma política pública que ela é sigilosa e envolve gastos também que são sigilosos. Então, a gente acabou encontrando a perspectiva da accountability, né, que vai envolver tanto o orçamento público e as despesas sigilosas. E aí, a accountability a gente vai falar na perspectiva de prestação de contas, né? Que ele é um termo, né, que foi muito bem estudado por Ana Maria Campos, que ela explica o quê? Que accountability e democracia são diretamente relacionados. Não existia, na época da pesquisa dela, uma tradução correspondente para o português, e até hoje eu acredito que não existe uma correspondência, mas, na verdade, existem vários elementos que a gente pode chamar de accountability, tanto prestação de contas, transparência, responsabilização, né, que isso é muito delineado em Ana Maria Campos e depois é ratificado por Pinho e Sacramento também, nessa perspectiva. Assim, pode ser traduzida como prestação de contas de forma geral, e aqui a gente utiliza nessa ideia de prestação de contas. E partindo desse pressuposto, né, da prestação, como ter uma prestação de contas efetiva no orçamento público? E aí eu vou só dar uma atenção, né? Esse trabalho foi feito em 2018, o recorte é nessa data. Nessa data já existia um movimento dentro do Tribunal de Contas da União em que se modificava a forma efetiva de fazer prestação de contas pelos órgãos públicos, tá? Então, o Tribunal de Contas da União fala o seguinte: uma prestação efetiva é feita pela entrega do relatório de gestão, que vai evidenciar o quê? Documentos demonstrativos de natureza contábil, financeira, patrimonial, orçamentária e operacional. Então, só essa entrega já demonstra que você já está fazendo a sua prestação de contas. Uma coisa é prestar contas, outra coisa é passar pela análise do próprio tribunal, que aí envolve outras questões. Então, tem uma instrução normativa do TCU 63 de 2010, que ele regula o que é o relatório de gestão, o que deve ter nesse relatório de gestão.
Também tem uma instituição normativa TCU 57/2008, que ele vem falar do aspecto aí operacional, enquanto o relatório de gestão traz aí, vamos dizer assim, muitas questões são proformes. A auditoria operacional, né, que é essa questão do desempenho da IN 57/2008, ela traz assim quanto à efetividade que aquela ação, aquela política pública trouxe para a sociedade. Então acaba fazendo um link entre os dois. Deixa eu ver uma coisa aqui. Eu vou voltar aqui só para falar um parâmetro. Né? Em 2018, o TCU já trazia novas formas de entrega de relatório de gestão. Então, nessa perspectiva, se falava ainda de um relatório de gestão muito pro forma, dizendo o que é que o órgão fez, quanto recebeu de orçamento, quanto executou, quais contratações públicas fez. Então, envolvia todas essas questões, quanto tinha de pessoal, ações de capacitação com o pessoal também. Então, tudo que envolvia despesa e ações que estavam inerentes ao órgão tinha que estar nesse relatório de gestão. A partir daí, que não está nessa pesquisa, não está na dissertação, porque isso foi com o passar do tempo, ele mostra outra forma de fazer um relatório de gestão muito mais acessível e muito mais transparente para a sociedade, com maior clareza. Então, assim, fica só como curiosidade quem achar interessante essa temática. Então, a partir de agora, a gente traz a ideia assim, há interfaces entre accountability e despesas sigilosas, né? Então, o TCU tem acesso a todas as informações, inclusive as sigilosas, né? Informação sigilosa, né? Só para resgatar a ideia. É imprescindível a segurança da sociedade e do Estado, ou quando a defesa da intimidade e o interesse social o exigirem. Apesar de a gente ver que, para a sociedade, no portal de transparência, a gente não encontrar todas as informações de gastos governamentais com despesas sigilosas estarem disponíveis, para a sociedade, que é o maior interessado em saber o que está se fazendo com esse recurso público arrecadado, existe uma ideia muito inerente quanto à prestação de contas, que o fato de qualquer órgão que se utilize desse tipo de despesa prestar contas, né, ao Congresso Nacional, que por sua vez vai passar ao Tribunal de Contas da União, que vai fazer aquela análise técnica, isso já dá a ideia de legitimidade da despesa pública, porque o Congresso Nacional, como titular de controle externo, ele tendo essa aprovação técnica do TCU e ele ratificando, acaba que ele está aprovando e dando, né, vamos dizer assim, né, a ideia da sociedade também está aprovando, até porque o Congresso Nacional é uma representação do povo, da sociedade, dos estados. Então, há essa ratificação da legitimidade dessas despesas, mesmo não estando públicas para a sociedade. Então, os atos relacionados à despesa de natureza reservada, legalmente autorizadas, possuirão trâmites sigilosos, né? As informações sigilosas devem ter a confidencialidade preservada, competindo ao titular da informação classificada como sigilosa decidir sobre a sua divulgação, a pedido de eventuais interessados. E os servidores do TCU, né, por isso que eu digo assim, voltando só ao primeiro item daqui, né, o TCU tem acesso a todas as informações, inclusive sigilosas. Para ele não existe sigilo, né, eles vão ter acesso. Por quê? E aí eu confirmo aqui com esse próximo item, os servidores do TCU, que na realização de suas atribuições, tiverem acesso a qualquer tipo de informação classificada como sigilosa, devem manter o sigilo das informações e dados obtidos na consecução de suas atividades. Isso está regulado na própria lei orgânica do TCU, inclusive no regimento interno do TCU, quando ele trata de fiscalizações que são inerentes a despesas sigilosas ou reservadas. Então, a despesa sigilosa, genericamente, é uma despesa pública, por isso, a priori, ela não poderá ser isentada da atividade realizada pelos órgãos de controle. Então, elas devem passar pelo órgão de controle, controle interno e externo também, e ter toda a fiscalização feita de forma plena, total. Então, todos os órgãos de controle têm todos os acessos, mas deve só ter essa ressalva de quem teve acesso não divulgar. E aí a gente traz essa ideia agora, né? A gente imaginava que a prestação de contas de um órgão que utiliza despesa sigilosa seria totalmente diferente de qualquer outro órgão comum. Então, a gente começou a investigar, fazer pesquisa junto ao TCU e também aos órgãos de controle interno, como o CGU e também a CISET, Secretaria de Controle Interno da PR, que é o seguinte, né? Se havia algum trâmite diferenciado para esses tipos de despesas, né, para fazer a fiscalização.
E a gente encontrou algumas questões interessantes, né? Que, na verdade, não existe um normativo específico que trata de fiscalização de despesa sigilosa no âmbito do TCU e nenhum outro órgão de controle. E como é que faz a fiscalização, já que não existe um específico? Na verdade, eles se utilizam dos mesmos instrumentos de um órgão que tem despesas ostensivas, que as despesas são abertas de forma transparente. Então, é por meio do relatório de gestão, né, aberto para, né, por meio desse relatório de gestão. O que acontece? Existem dois tipos de relatório de gestão que os órgãos que utilizam dessas despesas sigilosas irão realizar. Então, a ideia é eles realizarem um relatório de gestão que é o ostensivo, que tem todas as informações, e um outro que ele é reservado. E por que isso? Porque o TCU deve receber no seu portal esse relatório de gestão que está com informações reservadas, aquilo que foi imprescindível à segurança nacional e à proteção da sociedade, não vai estar detalhado nesse relatório de gestão, ele vai ter restrições com a seguinte frase, né, que ele é normatizado no regime interno do TCU. Nesse quesito tem que ter assim, por conta do sigilo ressalvado pela legislação tal, essa informação está protegida sob sigilo e os órgãos de controle externo têm amplo acesso aqui internamente. Então, toda a informação estará completa no relatório de gestão ostensivo, que apenas fica dentro do próprio órgão, da própria instituição que utiliza dessa despesa pública. Agora, o relatório de gestão reservado, ele vai para o TCU e ele é publicado, inclusive, no próprio portal do TCU, como uma forma de deixar transparente até algum nível. Então, alguma coisa fica transparente, mas não tudo. Tá? E isso está regulado pela IN 63 de 2010. E aí, não sei se nesse intervalo de tempo, de 2018 até hoje, houve uma modificação dessa IN, né, mudando esse relatório, mas a janela é até 2018. Então, caberá à Comissão Mista de Controle das Atividades de Inteligência, SECAI, órgão do Congresso Nacional, examinar os montantes aplicados em rúbricas específicas de despesas sigilosas. Então, essa comissão mista é responsável por essa análise mais detalhada dessas despesas. Para os que se utilizam de despesa de caráter sigiloso, é imprescindível que demonstrem aos órgãos de controle legislação específica que proteja expressamente a divulgação de dados e informações com o intuito de não infringir essa prerrogativa. E para chegar ao final, pessoal, no último capítulo, né, uma visão prospectiva das despesas sigilosas do Orçamento Público Federal brasileiro. Então, trago aqui um apanhado, né? Accountability tem vários, é um termo com vários significados. Um deles é a prestação de contas e despesas sigilosas. Um deles é a prestação de contas. E a prestação de contas e despesas sigilosas é realizada de forma similar à das despesas ostensivas, com peculiaridades, né? Como apresentei, né? Ele vai ter um relatório de gestão diferenciado, um completo e um mais restrito, né? Que o restrito é o que fica publicado para os demais órgãos, ou desculpa, para a sociedade. As despesas sigilosas também são fiscalizadas pelos órgãos de controle. Dessa forma, as falhas de governo são minimizadas pela atuação desses órgãos de controle. E apesar da publicidade, da transparência serem em menor grau para essas despesas sigilosas, os controles desempenhados pelo Congresso Nacional, pelo TCU, o Ministério da Transparência e Controle-Geral da União, Secretaria de Controle Interno da Presidência da República e pela SECAI, a Comissão Mista da Atividade de Inteligência, são realizados normalmente e têm o condão de chancelar a legitimidade das despesas de caráter sigiloso. Então, o TCU, em 2017, ele faz o quê? Ele ainda unifica os quatro levantamentos de auditoria que existia na época de governança, realizados com foco nas organizações públicas, além de tornar o levantamento anual público e parte integrante do processo de prestação de contas anuais. Aqui eu trago só um pincelar das ideias das novidades quanto ao órgão de controle, né, no TCU. Então, o formulário que existe, né, um formulário que resumirá o quê? Indicadores específicos para cada grupo. Então, o índice integrado de governança e gestão pública, o índice de governança pública, índice de governança e gestão de pessoal,
e índice de capacidade em gestão de pessoas, índice de governança em gestão de TI, índice de capacidade em gestão de TI, índice de governança e gestão de contratações e o índice de capacidade em gestão de contratações. O resultado desse levantamento mede o desempenho das organizações da administração pública federal, inclusive das organizações que se utilizam de despesas de caráter sigiloso, quantificando por meio de indicadores áreas como governança pública, gestão de pessoas, gestão de TI, gestão de contratações e governança sobre resultados. E para concluir, pessoal, essa dissertação, né, ela trouxe como pesquisa, né, teve como pesquisa o objetivo geral de analisar as falhas de governo na aplicação de despesas sigilosas no orçamento público federal e como as prestações de contas de despesas sigilosas pode auxiliar na redução dessas falhas de governo. Então, por envolver despesas sigilosas, o próprio governo atua promovendo políticas públicas que fomentam ações sensíveis e estratégicas. Assim, de acordo com o estudo de Ghosh, as falhas de governo que se vinculam às ações que envolvem despesas sigilosas possuem 7 fontes ou elementos. Accountability, envolvendo a prestação de contas, controle, transparência e responsabilização, e ainda punição ou justificativa, né? É um mecanismo que promove mudança cultural dos gestores públicos, tendo em vista que eles respondem pelos atos praticados, pela não ação e pelos resultados obtidos na aplicação de recursos públicos. E os órgãos de controle, como CK, MT-CGU, CISET, Congresso Nacional e TCU, trabalham com o propósito de elevar a prestação de contas pelos órgãos e entidades do setor público, promovendo mecanismos que fomentem o controle social realizado pela sociedade, inclusive na aplicação de despesas sigilosas, com o fim de minimizar as falhas de governo. Então, pessoal, essa daqui é a dissertação, tá? Apresentada. Obrigada. Tudo bem. Todo mundo que começou está aqui, então eu acho que foi cativante. A Ionete deixou no chat. Se caso executar despesas com diários ou pagamentos por prestação de terceiros, o indivíduo vai declarar os valores para a Receita? Como? Ah, tá. Essa parte daí declara-se para a Receita Federal, sim, porque quando o servidor público que faz essa ação, ele recebe diária para fazer qualquer atividade, entra isso naquela DIF, né? Aquela declaração que o órgão pagador ele paga para o servidor. Então, lá está informando a quantidade de diárias. E mesmo que seja sigilosa, ela entra na DIF lá, a declaração de informações, como é que chama mesmo? De recebimento de recurso de pessoa física, né? Que ela vai prestar depois naquele ajuste anual que é feito na Receita Federal. Então, isso sai sim, isso é informado. Mas o que não se detalha dessa informação, Ionete, o que não se detalha lá no portal da transparência, lá não fica transparente, né? Que ação foi feita, para o que foi feito, mas quando é vinculado a uma ação sigilosa, também não se demonstra o CPF do servidor, nem nada do tipo, fica restrito por conta da ressalva da legislação específica do órgão, né? Será que eu respondi? O Ionete falou que ok. Ok, respondeu sim, Alexandre. Parabéns, viu, pela sua apresentação. Valeu, Ionete. Cícero mandou parabéns também. Ô Alex, eu acho que as despesas do Ministério da Defesa, dos órgãos relacionados com segurança nacional, são mais fáceis de entender o objetivo de uma despesa sigilosa, mas outros órgãos, por exemplo, mesmo o Ministério da Fazenda, você tem algum exemplo de que tipo de despesa que eles fazem que
justifica ser sigiloso? Ah, boa pergunta. Ainda consegue ver a tela não, né? Compartilhada? Consegue ver naquela tela padrão do PowerPoint. Aquela tela padrão, né? É, Porque realmente tem órgãos, tem vários órgãos, inclusive o Ministério da Fazenda, pela representação da Receita Federal, é naquele quesito, né? Quando o órgão ele faz algum tipo de fiscalização e que o fato de, por exemplo, o fato de ele criar um plano de ação para essa fiscalização, se ele deixar isso já publicado previamente e outras pessoas tiverem acesso, isso pode deflagrar algum tipo de ação. Então, a Receita Federal e a Polícia Federal eles acabam fazendo isso, porque Receita fiscaliza empresas que estão sonegando algum tributo, imposto, algo do tipo. Polícia Federal, porque estão investigando casos, né, policiais de alguma ação também que envolve alguma coisa. Então, eles acabam utilizando despesas reservadas, sigilosas, para não perderem a fiscalização, esse poder de ação da fiscalização. Porque a partir do primeiro momento que alguém sabe que a tal empresa foi contratada ou tal pessoa física foi contratada para uma ação, isso pode sinalizar a alguém que está sendo fiscalizado e aí pode acabar que ele tomar alguma ação e atrapalhar a própria fiscalização. Por isso que os órgãos que fazem fiscalização também estão autorizados a utilizar esse tipo de despesa. entendi. O Cícero mandou uma pergunta, eu não sei se eu entendi muito bem. Acho que é a relação entre despesas sigilosas e licitação. Acho que é isso, né, Cícero? Acho. Você consegue ver o Tá, chat? Isso, acho que é eu isso. abri aqui, eu estou vendo aqui, ó, essas despesas sigilosas para apoio em licitação. Aí, o que acontece? Existem várias licitações que a gente pode fazer contratações de bens e serviços que são considerados sigilosos. Eu vou dar um exemplo. Em um momento eu comentei de compra de equipamentos, né, de acordo com a natureza da despesa. Quando algum órgão ele quer comprar um equipamento muito mais sofisticado, que ele consegue fazer algo mais aprofundado, né, e ele não quer deixar isso público, se o órgão tiver aquele respaldo da lei dizendo que a atividade ela é sigilosa, ou é de fiscalização, ou é de inteligência, aí ele pode se utilizar de uma compra e não publicar, né? Compra por licitação, e apesar de a licitação dar a ideia de ser pública de forma geral, para esses casos até, você pode fazer publicações por extrato. Você pode lançar a licitação, comprar um produto ou um serviço e ficar apenas por extrato. Tá? Quando a gente fala em despesa sigilosa, não necessariamente é apenas aquele cartão do governo federal que a gente ouve falar muito na mídia, né? Que, por exemplo, órgão tal usou cartão corporativo durante um ano com R$1 bilhão. Não é apenas essa despesa que é considerada sigilosa. Essa é uma categoria muito pequena de despesa sigilosa. Existe vários órgãos que adquirem bens e serviços por meio de licitação e, inclusive, é tudo classificado como sigiloso, então várias tratativas são sigilosas, então nem tudo fica público. Se for essa pergunta que o Cícero fez, né, que eu acredito que seja essa, né, o vínculo de despesa sigilosa com licitação. Uhum. Acho que foi. Inclusive, se vocês forem pesquisar, vou dar um exemplo, né? Se vocês forem pesquisar o site da Agência Brasileira de Inteligência, lá tem no portal, no próprio portal da agência, na parte de contratações, o TCU determinou que tudo deveria ser público. Então, eles deveriam publicar tudo, até quanto a licitações. Então, tem diversas licitações que são comuns, que não são sigilosas, que é para a área administrativa, que lá está publicado. Então, você consegue acessar. Por exemplo, contratar serviço de segurança patrimonial, né, que todo órgão faz, ou serviço de limpeza e conservação. Isso não é sigiloso. Então, isso lá está publicado e de forma aberta para todo mundo acessar. Agora, se for, por exemplo, se eles imaginarem comprar um equipamento que tem uma robustez maior, que envolve algum tipo de sigilo para alguma atividade específica, inerente à atividade de inteligência, eles não vão publicar, vão apenas colocar em extratos algumas informações e vão contratar por meio de licitação. Entendi. A Carla, que é sua aluna, colocou aqui no chat.
mas os órgãos do governo precisam ter um portal de prestação de contas sem sigilo. Ela não sabe se está confundindo os conceitos, mas ela fez essa pergunta. Deixa eu ver se eu vejo aqui o texto dela. E eu não estou vendo aqui. Repete de novo a pergunta. Ah, tá, encontrei aqui. NR2, né? Aqui é a Carla. NR2 é o nome da empresa que eu trabalho, eu não consegui tirar. Ah, tá, deixa eu ver. Cadê a pergunta dela? Desculpa, maluco. Pergunta. Ah, encontrei. Mas os órgãos do governo precisam ter um portal de prestação de contas sem sigilo, né? Não sei se estou confundindo. Pronto. Eu acabei, o exemplo que eu acabei de falar, Carla. Os órgãos hoje em dia devem publicar no seu próprio portal todas as informações quanto a gastos de pessoal, contratações públicas e a própria atividade essencial que é feita pelo órgão. Tudo lá deve ser transparente. A única exceção vai ser se for para ressalvar a sociedade, o Estado ou alguma ação inerente a atividades de defesa, inteligência, segurança pública ou fiscalização. Para esses casos, não é obrigatório publicar. Por essa ressalva, não precisa publicar. Então, se você for pesquisar em qualquer site do governo, você vai encontrar todas as ações que estão na regra geral. E a exceção, se for publicado, é apenas por meio de extrato, que você vê um pedacinho do texto, que é publicado no Diário Oficial da União, e informando algum tipo, contratação de alguma coisa por alguém sem detalhar muito. Okay. Pronto, entendi. Então, para responder. Beleza, Carla. Mais alguém tem uma pergunta? Acho que não. Então, Alex, obrigada pela sua apresentação. Acho que foi um ótimo tema para encerrar os seminários desse ano. Novamente, quem precisar de certificado, o link está no site. Inclusive, Alex, se quiser... o link está no site, não, o link está no chat. Alex, também, se quiser o certificado, pode submeter. A gente está com um canal do YouTube que chama Webnomics. Eu vou colocar ele aqui no chat novamente. Sigam lá. Quem perdeu alguma apresentação e quiser rever, todas as apresentações estão lá. Em breve a do Alex também estará. E é isso. Obrigada a todo mundo que participou. Foi muito bom essa iniciativa, realmente, como o Alex falou no início da apresentação. Nós gostamos muito de fazer, ao longo desse semestre, essas 2 rodadas de seminários. Tivemos participação de professor também apresentando, professor Daniel Cajueiro, mas foi muito bom ver o que os colegas da pós estão fazendo. Acho que isso é um avanço muito bom para a gente conhecer mais o departamento. E é isso, nos vemos ano que vem. Alex, quiser voltar com mais apresentações agora do doutorado. Eu também espero voltar com os meus trabalhos desse ano e fica o convite para todo mundo que quiser fazer uma apresentação. Pode ser um trabalho já apresentado ou já publicado em revista, pode ser um trabalho que está em desenvolvimento também. E não é só... ano que vem a gente vai tentar abrir mais para pessoas de fora, porque não é apenas para alunos da pós. Qualquer pessoa que quiser apresentar com um tema relacionado com economia e as nossas linhas de pesquisa, que é meio ambiente, economia política, economia do setor público e aplicada, pode fazer a apresentação para a gente aqui, pode participar. Obrigada, gente, e nos vemos em breve. Alô, obrigado aí pela oportunidade, tá? Pelo grupo aí e também
pela participação aí de todos vocês aí assistindo, acompanhando essa apresentação. Muito obrigado. Por nada. Valeu, Malu. Obrigado, Alex. Parabéns aí pelo trabalho. Obrigado a todo mundo que participou dos webinários. Como a Malu falou, né? Eu acho que a gente pretende continuar aí. O canal ficou bem bacana também no YouTube. Os certificados de todas as anteriores, para quem solicitou, tanto para o apresentador como para participante, eu já liberei. Se alguém tiver com algum problema, só basta me mandar mensagem, tá? E sempre agradecer também os colegas que se fazem presentes aqui para, no caso, valorizar também o trabalho, né, dos nossos outros colegas do programa. É isso, gente. Eu quero deixar aqui gravado também um agradecimento em nome da Daisy, que ela está sempre presente aqui também, mas hoje ela teve uma prova, o pessoal estava tendo uma prova hoje no departamento, e aí eu acho que ocupou muito do tempo dela e ficou, como fala, ocupada para poder vir. A prova realmente exige muito, né? Mas com certeza ela estaria muito feliz com o resultado dos nossos seminários. Eu vou parar a gravação agora. Obrigada, gente.